Meu cérebro está consumido. O último clamor de Rodrigo Custódio. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu desejo conversar com vocês a respeito das últimas palavras de Rodrigo Custódio. Bom, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a última postagem no canal Para Que Possamos do Rodrigo Custódio é uma postagem lá na aba Comunidade que diz assim: afinal, Jesus estava certo ou ele se enganou quando disse está consumado? E aí coloca essa imagem que você vê aí na sua tela com três divisõezinhas ali. Uma com uma frase do Michelson Borges, outra com uma imagem assim de Cristo crucificado, e aí algumas referências bíblicas, e depois uma foto da Ellen White com supostas referências a textos da Ellen White. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da lógica ou da falta de lógica do Rodrigo Custódio ao concatenar as ideias e fazer uma brincadeira com ele, né? Então, as últimas palavras do Rodrigo Custódio é: meu cérebro está consumido, porque a única coisa que pode explicar a concatenação de ideias aí por parte do Rodrigo Custódio é de fato ele ter perdido o seu cérebro para fazer ilações, inferências e tirar conclusões tão estúpidas da relação aí entre algumas questões que são muito interessantes, e vamos lá escrutinar essa postagem das últimas palavras do Rodrigo Custódio com toda calma e tranquilidade. Então, as aventuras de Rodrigo Custódio se iniciam com uma frase de ninguém menos que Michelson Borges, né? Tem vídeos aqui no canal falando do Michelson, ou pelo menos um vídeo, né? Nem sei se eu já fiz mais do que um vídeo a respeito do Michelson. E eu não sou amigo pessoal do Michelson, ainda que também não tenha nenhuma inimizade particular com ele. Eu acho o Michelson, assim, um cara que faz muito mal para a igreja em determinados aspectos, mas entendo que também assim, tem bastante gente que gosta do Michelson, do seu conteúdo, etc. Então também não vou fazer o julgamento dele aqui, né? Tenho bastante reservas assim, em relação ao Michelson, mas nesse caso nós vamos escrutinar aí uma questão de discussão, uma suposta contradição entre Ellen White e a Bíblia, à luz aí de um videozinho lá, se eu não me engano, né, do Michelson, onde ele fala aí que Ellen White não contradiz a Bíblia, e agora o Rodrigo Custódio pretende demonstrar o oposto. Então o Michelson Borges aqui é figurante no nosso vídeo, tá? Não tem muito a falar a respeito dele nesse momento. Aí o fato é que daí o Michelson diz lá que Ellen White não contradiz a Bíblia, e o Rodrigo Custódio pretende, de alguma maneira, então, demonstrar o equívoco da afirmação do Michelson Borges. E aí escolhe fazer uma concatenação de 4 ideias diferentes que precisam ser bem identificadas e bem entendidas para a gente entender onde é que o Rodrigo Custódio está querendo chegar com essa postagem imbecil. Então, a suposta contradição entre Ellen White e a Bíblia tem que ver com 4 questões. Primeira questão: Jesus Cristo falou, está consumado. Pedro pregou, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Isso está registrado em Atos capítulo 3, verso 19. Mas supostamente eis que surge uma figura herética na postagem de Rodrigo Custódio, e não é ele mesmo, mas Ellen White.
que supostamente, aparentemente, de acordo com a forma de colocar as questões, talvez teria escrito não está consumado, é isso? Bom, ok. Aí embaixo tem uma citação assim, entre aspas, né? Mas os pecados da humanidade não serão apagados até depois do julgamento investigativo. Ellen White, Os Sinais dos Tempos, 16 de maio de 1895. Legal, bem interessante. Vamos compreender aqui a lógica ou a falta de lógica da mente doentia de Rodrigo Custódio. Então, Rodrigo Custódio está pegando duas questões bíblicas e uma questão da Ellen White para fazer parecer com que a Ellen White ensine o oposto do que a Bíblia ensina. Olha que coisa interessante. Então, ao passo que Jesus Cristo disse, está consumado, Ellen White teria dito, ou caso não disse, essa ideia aí que está colocada abaixo, teria por implicação lógica que Ellen White desdiz o que Jesus Cristo diz. Então, Jesus diz, está consumado, mas a terrível Ellen White contradiz Jesus Cristo e diz, não está consumado. Ah, é isso mesmo? Bom, obviamente esse não é o caso. Porque conquanto a frase está consumado esteja registrada na Bíblia e atribuída a Jesus Cristo, a frase não está consumado não está escrita nos escritos da Ellen White, né? O que inclusive já categoriza a referida postagem do Rodrigo Custódio como fraude, como a tentativa de dizer que Jesus afirmou está consumado e Ellen White diz Jesus está errado, não está consumado, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Rodrigo Custódio faz uma concatenação de ideias entre o que Pedro prega em Atos capítulo 3, verso 19, e o que Ellen White afirma no periódico Os Sinais dos Tempos, de 16 de maio de 1895, e pressupõe ali uma contradição entre o que Pedro prega e o que Ellen White prega. E aí, nesse caso, Pedro escreveu a Bíblia, Ellen White está em contradição com a Bíblia naquilo que ela escreve o oposto do que Pedro escreve. Tá bem compreendido o quadro de questões aqui trazidas pela postagem imbecil do Rodrigo Custódio? E com essa concatenação de ideias, Rodrigo pretende então desmascarar Michelson Borges, que afirma que Ellen White não contradiz a Bíblia, mas olha aí Ellen White contradizendo a Bíblia. Não é verdade? Legal. Então, agora que a gente entendeu bem a questão, vamos lá colocar alguns pingos nos is. Tudo bem? Então, a primeira coisa que nós vamos demonstrar aqui com bastante facilidade é que não somente Ellen White jamais se colocou como contrapondo o brado de Cristo na cruz está consumado, como inclusive tem um capítulo inteiro em sua obra devotado ao brado de Cristo está consumado. Você pode dar uma olhadinha aí. É um dos capítulos do livro O Desejado de Todas as Nações, tá bom? Então, não só Ellen White não discorda do que Jesus Cristo clamou na cruz, como proclama o que Cristo clamou na cruz. Vou ler aqui alguns versos, né? Algumas frases da Ellen White
nesse capítulo chamado Está Consumado, no livro Desejado de Todas as Nações. Essa minha edição aqui é uma edição muito interessante, de 1965, tá bom? Aí Ellen White escreve assim: Cristo não entregou sua vida antes que realizasse a obra que viera fazer. E ao exalar o Espírito, exclamou: está consumado. Para os anjos e para os mundos não caídos, o brado está consumado teve profundo significado. For em seu benefício, bem como no nosso, que se operara a grande obra da redenção. Olha que interessante, né? Aí ela diz assim: era desígnio divino colocar as coisas numa base de segurança eterna. Tudo isso está aqui na página 565, de acordo com a minha versão, tá bom? E na página 566, Ellen White fala da cruz de Cristo como sendo um sacrifício irrepreensível. Não sei se vocês vão conseguir ver sublinhado aí no livro que eu estou mostrando para vocês, espero que sim. Colocando exatamente a ideia, né, de que Cristo realiza na cruz um sacrifício irrepreensível, né? Na página 568 ela fala que para salvar a humanidade Deus não mudou a sua lei, mas sacrificou-se a si mesmo em Cristo para a redenção do homem. E aí na página 570 ela diz assim: o próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário. A tudo isso olhava ele quando exclamou na cruz: está consumado. Então a primeira coisa que a gente demonstra aqui com muita facilidade é que Ellen White jamais pretendeu pregar contra a noção de que Cristo realizou na cruz um sacrifício perfeito, uma obra da redenção, etc, 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 que é irrepreensível, que é perfeita, que é completa, que está consumada e etc. Tá bom? Qualquer pessoa que diga o contrário é simplesmente ou uma mentirosa ou uma débil mental. Tudo bem? Beleza. Isto posto, podemos avançar um pouquinho para analisar algumas questões aí a respeito da frase da Ellen White destacada pelo débil mental Rodrigo Custódio, para fazer parecer com que Ellen White esteja em contradição com a Bíblia lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Tudo bem? E eu queria mostrar para vocês assim o texto do qual o Rodrigo Custódio tirou essa frasezinha aí, beleza? Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aqui então eu preparei para vocês uma tradução do artigo da Ellen White. Não está aqui completo para a gente também gastar menos tempo do que gastar tempo demais lendo aí muita coisa, tá, etc. E o título do texto da Ellen White, publicado na tal edição da revista Sinais dos Tempos, é Todo o Dever do Homem. E esse texto por parte da Ellen White se inicia com uma citação do livro de Eclesiastes, capítulo 12, que diz assim: ouçamos a conclusão de todo o assunto. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever, ou todo o dever do homem. O dever de todo homem, algumas traduções dizem. Porque Deus trará a julgamento toda obra, até tudo que está oculto, seja bom ou seja mal. Então, vejam bem, meus amados irmãos e irmãs, o fundamento do que a Ellen White vai ensinar no seu texto não é algo do tipo assim: gente, Jesus afirma está consumado, mas não está consumado, deixa eu ensinar aqui para vocês.
O fundamento do que a Ellen White vai ensinar aí no seu texto é o que a palavra de Deus ensina no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, se eu não me engano, no verso 14, que é inclusive o último verso do livro. Na minha tradução aqui, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então aqui há texto bíblico falando do juízo todo abrangente de Deus, que é uma doutrina bíblica, a doutrina do juízo divino, juízo final, esse juízo que vai abarcar tudo e todos, seja bom, seja mal, tudo bem? Então até aqui nenhuma heresia, né, pessoal? Alguém aqui supõe que estamos entrando no ambiente da heresia. Aí a Ellen White escreve o seguinte: o registro de cada vida está escrito nos livros do céu. Todo pecado cometido está ali registrado. Cada arrependimento pelo pecado, cada lágrima de arrependimento, cada confissão de culpa e o abandono de cada pecado acariciado também são registrados. Quando o julgamento se assentar e os livros forem abertos, cada caso terá de resistir ao teste da lei de Deus. Mesmo que alguém tente discordar do que a Ellen White está afirmando aí no parágrafo, esse parágrafo está recheado de referências implícitas a vários textos bíblicos, sobre os registros no céu, sobre os pecados cometidos, sobre os pecados estarem escritos diante de Deus, também assim as coisas boas, né, como a gente leu no próprio livro de Eclesiastes. E aí um dia vai chegar o julgamento lá de Daniel capítulo 7, os livros serão abertos, e aí vai haver um julgamento. Aí a Ellen White continua e escreve o seguinte: Deus tem uma lei pela qual ele governa as inteligências, tanto no céu como na terra. O Senhor é o governador supremo das nações. E nenhum engano maior ou mais fatal poderia dominar a mente humana do que aquele que leva os homens a declarar que a lei de Deus foi abolida. Se assim fosse, não haveria julgamento, pois não haveria nenhuma regra pela qual o caráter pudesse ser testado e as ações avaliadas. Mas lemos que o julgamento será realizado, que os livros serão abertos e que cada homem será recompensado de acordo com suas obras. Se Deus não tiver um padrão moral pelo qual medir o caráter, não poderá haver julgamento nem recompensa. Da mesma forma, mesmo que alguém queira reclamar do que a Ellen White está afirmando, isso aqui está cheio de referências implícitas a um monte de questões bíblicas, tudo bem? Aí a Ellen White continua dizendo assim: mas de acordo com a infalível palavra de Deus, todo homem será julgado e recompensado de acordo com as suas obras. E somos admoestados a falar e agir, assim como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade. Maravilha! Aí Ellen White vai escrever o parágrafo que cria arrepios no débil mental Rodrigo Custódio. E ela escreve assim: quando alguém se arrepende, confessa e abandona o pecado, então o perdão é escrito diante do nome do pecador. Mas seus pecados não são apagados até depois do julgamento investigativo. Nenhum ser finito pode dizer como seu caso se desenrolará diante daquele cujos olhos são como chama de fogo, que diz: conheço as tuas obras, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que talvez seja rico, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com colírio, para que vejas. A todos quantos amo, eu repreendo e castigo. Seja zeloso, portanto, e arrependa-se. Da mesma forma como falei sobre os parágrafos anteriores. Mesmo que você queira reclamar do que a Ellen White está dizendo, o que ela está dizendo aí tem um monte de referências
implícitas na palavra de Deus e nesse caso até também explícitas, né? No caso do texto de Apocalipse capítulo 13, a carta lá a Laodiceia. O que Ellen White fala a respeito do perdão estar escrito ao nome do livro da pessoa que se arrependeu do pecado, confessou o pecado e abandonou o pecado, mas não ter os seus pecados apagados até depois do juízo investigativo, é uma ideia que tem a sua lógica, tem o seu sentido. Não sendo esta uma ideia ipsis literis bíblica, não consiste regra nem de fé, nem de doutrina, nem de prática, mas não necessariamente precisa se fazer uma leitura para forçar a noção de que esta ideia é equivocada. Ellen White escreveu coisas parecidas com isso em outros contextos, e tudo isso tem que ver com a noção de que a pessoa que é pecadora e que tem uma experiência com Cristo, ela deve, obviamente, se arrepender, confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado. Tudo isso faz referência a várias questões bíblicas da experiência da salvação, correto? Beleza. Acontece que as pessoas que se arrependem dos seus pecados, confessam seus pecados e abandonam os seus pecados, elas não se tornam absolutamente perfeitas nesse processo diante de Deus, certo? Então, o que acontece? A pessoa, mesmo que já tenha se arrependido de alguns pecados, confessado alguns pecados, abandonado esses pecados, não pode dizer estar 100% sem pecado, certo? Então, por exemplo, posso dizer para vocês assim, eu, Ezequiel Gomes, já fui fumante, por exemplo. Hoje faz muitos anos, né? Faz quase 2 décadas que eu não fumo um cigarro. Então vamos dizer que eu fui lá, eu me arrependi do meu pecado, eu confessei o meu pecado, eu abandonei o meu pecado do fumo. Vamos ver isso como pecado, tudo bem? O que está escrito lá no meu nome no livro do céu segundo a Ellen White? O Ezequiel está perdoado por ter sido um fumante, ele se arrependeu, confessou, abandonou, tá tudo certo, beleza? Todavia acontece uma coisa. Bom, eu abandonei o pecado do fumo, mas tenho muitos outros pecados, né? Não é porque eu deixei de fumar, me arrependi, confessei, abandonei, que agora eu sou sem pecado. Então, o primeiro ponto é que ainda que eu tenha o perdão desse referido pecado, eu continuo a ser pecador. Então, há aspectos da minha experiência de pecado que ainda não foram arrependidas ou confessadas ou abandonadas. Inclusive, existem alguns pecados em função dos quais a gente se arrepende, a gente confessa, mas a gente tem dificuldade de abandonar da noite para o dia. Mesmo para eu parar de fumar, demorou bastante. Eu parei de fumar várias vezes antes de parar em definitivo. Então, em alguns contextos, você, para abandonar o seu pecado, você passa um processo de luta, vamos dizer assim. E assim funciona. E o que acontece? Enquanto o nosso processo de luta contra um ou mais ou muitos pecados não chega a um fim na nossa morte ou na volta de Jesus, na nossa glorificação e etc., esse processo de perdão dos pecados ele vai acontecendo, mas ao mesmo tempo esses pecados não estão apagados até, vamos dizer assim, o ponto final do julgamento. Entre os adventistas há um pouco de uma certa discussão a esse respeito. Se o ponto final do julgamento é o chamado fechamento da porta da graça ou é a segunda vinda de Jesus, que tem que ver com as noções de discussões sobre perfeição cristã, impecabilidade, vitória absoluta ou relativa contra o pecado, etc, etc, etc. Tudo bem? A gente não precisa entrar muito profundamente nessa discussão aqui agora, já discutimos esse assunto centenas e centenas de vezes aqui em centenas e centenas de vídeos e sermões aqui no canal, tudo bem? Mas o fato é que dentro da visão adventista, como esse processo todo, ele só termina quando termina o juízo investigativo e Jesus Cristo retorna, porque esse é o ponto culminante do juízo investigativo, é o retorno de Jesus. Então, no juízo investigativo acontece o juízo de todos, e aí quando da última geração, etc e tal, e aí quando Jesus volta, termina esse juízo investigativo. Como até lá as pessoas estão envolvidas nesse processo
de pecado, arrependimento, confissão, abandono, etc, 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 esta experiência toda não termina até que o julgamento termine. É só isso que Ellen White está dizendo. Ellen White que não está dizendo que os pecados não são perdoados porque a cruz não é suficiente ou porque não está consumado e blá, blá, blá. Muito pelo contrário, ela inclusive diz o oposto, olha aí, ó. O perdão é escrito diante do nome do pecador, ok? Então ela não está dizendo que não tem perdão, que o que Cristo fez não perdoa ninguém. Entretanto, como esse processo como um todo, da eliminação completa e final dos pecados nas pessoas não termina até o fim do julgamento, então esse processo todo continua até o fim do julgamento. É só isso, tudo bem? E nenhum de nós pode dizer como tudo isso vai se desenrolar até o fim, porque o fim da nossa história ainda não chegou, e é só Deus onisciente que sabe como que as coisas vão se desenrolar até lá. E ela simplesmente sublinha diante disso que ele, Deus, pede para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Aí Ellen White continua comentando esse tema, e ela fala assim, nesse mesmo texto aí do qual o Rodrigo Custódio tirou aí essa frasezinha. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí ela fala assim, não há qualidade na lei para salvar o transgressor da lei. A lei pode condenar, mas não pode perdoar. Portanto, o transgressor teria perecido em sua miséria, se um plano não tivesse sido elaborado para sua salvação. Somente Jesus Cristo seria capaz de salvar o homem caído. Ele se tornou o fiador e substituto do homem. Ele se tornou o advogado do homem para defender sua causa perante o Pai. Foi por nossa causa que ele condescendeu em tornar-se homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo tornou-se o conforto e a esperança da raça caída. Bom, você pode discordar aí de alguma coisa que Ellen White falou nesse trecho, mas esse trecho está embebido de inúmeras questões implícitas que estão presentes na Bíblia e explícitas também, né? O texto de 2 João capítulo 2, verso 1, etc, etc e etc. E veja, o que Ellen White faz aqui é inclusive exaltar grandemente, né? Somente Jesus Cristo seria capaz de salvar o homem caído. Não existe nada do tipo assim, Jesus não é suficiente, Jesus não é capaz, ou somos salvos pela lei. Pelo contrário, né? A lei pode condenar, mas não pode perdoar. E a gente é salvo não por causa da lei, mas por causa desse plano da salvação, etc, etc, etc. Então, enfim, né? Você pode discordar de algum aspecto do que a Ellen White fala aí, mas daí provavelmente você vai estar discordando da Bíblia mesmo, né? Que está na base das afirmações dela. Aí Ellen White continua dizendo assim, nosso Salvador é o Filho do homem, também o Filho de Deus. Ele tomou sobre si a humanidade e apresentou um modelo para a humanidade em seu caráter puro e perfeito. Ele não cometeu pecado, nem se achou dolo em sua boca. Sua vida foi tão completa como um padrão, assim como sua morte foi completa como um sacrifício. Foi tentado em todos os aspectos como nós, por isso sabe socorrer os que são tentados. Bom, você pode discordar de alguma coisa que a Ellen White falou aí. Mas olha que interessante. No mesmo texto que o Rodrigo vê a implicação, que Ellen White rejeita o está consumado e blá blá blá, Ellen White fala da vida de Cristo completa como padrão e da sua morte completa como sacrifício. Em nenhum momento Ellen White quis dizer que, em função ali da sua percepção a respeito de que o processo da salvação não termina até o julgamento final no contexto do juízo investigativo tiver terminado, que aquilo significa que a morte de Cristo não foi um sacrifício completo ou suficiente, ou não está consumado. Só um débil mental poderia concluir o oposto. Não é mesmo, Rodrigo Custódio? Aí, vamos terminar aqui e ler mais 3 parágrafozinhos, tá? Desse mesmo texto. Embora sejamos admoestados à obediência, não devemos pensar que podemos merecer a salvação pelas nossas boas obras.
A salvação é um dom gratuito de Deus e deve ser recebida pela fé. É fornecido à alma arrependida por Cristo, através do grande plano de redenção. Mas a prova de nosso amor por Ele, a evidência da nossa fé, será encontrada na nossa obediência à santa lei de Deus. Bom, você pode discordar aí do que a Ellen White afirma, mas você está discordando da Bíblia mesmo, que apresenta todas essas ideias e que é o fundamento da reflexão da própria Ellen White. Interessante é que aqui se fala da salvação como um dom gratuito de Deus, aqui se fala da salvação como algo sendo fornecida, né, pela alma arrependida por parte de Cristo, né? Uma realidade oferecida a esta alma arrependida, etc, etc, etc. Eu não vejo nenhuma heresia, nenhum problema. Alguém discorda? Aí Ellen White fala assim: não devemos desonrar a Deus pela descrença em Cristo como nosso mediador, pois Ele é plenamente capaz de salvar perfeitamente todos os que por Ele se achegam a Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Está lá em 1 João, capítulo 2, não é verdade? Ou é capítulo 3, enfim. Aí, por fim, ela diz assim: Cristo tornou possível ao homem caído guardar os mandamentos de Deus, pois ele tirará da degradação do pecado toda a alma caída que se apoderar das promessas de Deus pela fé e cumprir as condições da salvação. A humanidade de Cristo é uma maravilha para os anjos celestiais que estão com ele nas cortes celestiais e conhecem o preço infinito que ele pagou pela redenção do homem. Maravilhem-se com a graça dada, aliás, os anjos maravilham-se com a graça dada à raça caída, para que, tornando-se participantes da natureza divina, possam guardar a lei de Deus, esses maravilhosos mistérios que os anjos desejam perscrutar. Aqui Ellen White fala, né, da cruz como um preço infinito que ele pagou no passado, já está pago pela redenção do homem, né, Rodrigo Custódio? E se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito dessa discussão do está consumado à luz da doutrina adventista do juízo investigativo, eu recomendo a vocês esse vídeo aqui, tá? Juízo investigativo está consumado, é o vídeo de número 64 da minha playlist sobre o juízo investigativo. Vai ficar o link na descrição do vídeo. Inclusive, se eu esquecer de colocar o link, você me lembra aí nos comentários que eu coloco, tudo bem? Ok. Beleza, meus amados irmãos e irmãs. O que a gente conclui de tudo isso? Que o Rodrigo Custódio, primeiro de tudo, ele tira uma implicação de uma frase isolada do seu contexto por parte da Ellen White, como se ela não acreditasse assim no estar consumado da cruz de Cristo, de uma forma assim absolutamente burra, se não de fato maldosa. Aqui no caso eu vou pressupor a burrice do Rodrigo, porque nitidamente ele não entende a implicação do que ele está lendo. A ideia de que os pecados eles só serão eliminados em última instância após o término, depois do juízo investigativo, simplesmente implica que, vamos dizer assim, o perdão total, a redenção total do pecado implica a sua remoção total. Então, enquanto não há uma remoção total dos pecados, você ainda precisa desse processo que Ellen White descreve como o arrependimento, a confissão, o abandono dos pecados, que coloca ali o perdão no nome do pecador no livro do céu, como algo constantemente sendo atualizado, inclusive com implicações de que uma pessoa pode pedir perdão de um pecado no passado, ter aquele perdão, e depois desfazer esta obra voltando àquele pecado ao qual ele pediu perdão. Então vamos dizer que hoje eu voltasse a fumar, por exemplo. Então eu já estou há 20 anos sem fumar, mas hoje eu voltasse a fumar, você me visse na rua aí fumando cigarro, maconha, crack, o que for que seja.
Aquele pecado que eu tinha recebido o perdão, agora é um pecado que volta a ser contado contra mim. Por quê? Porque agora estou pecando novamente, não estou arrependido, não estou confessando, nem abandonei meu pecado. Neste caso esse tipo de coisa acontecesse. E aí, neste caso, não poderia dizer assim, não, mas isso já é um pecado perdoado. Não, sim, veja, os pecados que eu abandonei lá há 20 anos foram perdoados. Mas se eu retornar a eles hoje sem arrependimento, sem confessá-los e sem abandoná-los, eles estarão contra mim hoje. Por isso, inclusive, enquanto esse processo como um todo não termina, toda essa dinâmica da experiência da salvação ela não termina. É só isso que Ellen White está descrevendo. O Rodrigo é uma pessoa muito burra para entender isso. Porque o cérebro dele já está consumido pela heresia, pelo engano, pela imbecilidade. No afã de encontrar contradição entre a Ellen White e a Bíblia, fica enxergando chifre e cabeça de cavalo. E aí volta-se uma questão muito interessante. Será que esse é o melhor exemplo de supostas contradições que se podem encontrar entre a Ellen White e a Bíblia por parte do Rodrigo Custódio? Porque se esse for o melhor exemplo, vamos dizer que o Rodrigo Custódio tenha escolhido esse exemplo, porque na cabeça dele, o Rodrigo Custódio, isso prova que Ellen White está em contradição com a Bíblia. Se esse é o melhor exemplo para provar essa contradição, esse exemplo falha miseravelmente. Até porque a gente pode gastar um pouquinho mais de tempo com as próprias questões bíblicas em relação a essa questão. Porque, por exemplo, a impressão que passa, que o Rodrigo Custódio está argumentando no meio dessa concatenação de ideias, dessa forma burra, como ele fala, é a noção do seguinte, que Ellen White indica que os pecados só são apagados lá, tipo, no futuro. Lá em 1844, ou lá depois que acaba o juízo investigativo que supostamente se iniciou em 1844. Só que aí o Rodrigo está tentando contrapor esta ideia, dizendo o seguinte, que já está consumado esse perdão, essa purificação, esse julgamento, ou sei lá o que já está consumado na cabeça do Rodrigo. Então, é basicamente o seguinte, como se o que a Ellen White estivesse dizendo, que ainda há uma coisa assim que está acontecendo hoje, no futuro nega o que já está consumado no passado, entende? É tipo isso, né, a impressão que dá. Mas peraí, veja bem, porque se for esse o caso, nós teremos um problema. Então, vamos lá. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 19. E aí a palavra de Deus vai colocar as questões lá. Vamos ler do verso 28 até o verso 31. Aí olha só o que diz a Bíblia. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Opa, peraí. Aqui, a ideia do está consumado, ela já acontece em dois momentos diferentes. Um primeiro momento, Jesus vê que tudo já está consumado. Só que a história não termina aí. Aí ele diz, tenho sede para se cumprir a Escritura. E aí pegaram vinagre, colocaram lá numa esponja e colocaram na boca dele, se cumprindo lá o Salmo 69, que fala dessas coisas. Também tem o Salmo 22, tá, etc., que fala um pouco aí do contexto da crucificação de Cristo, de um ponto de vista profético, né, por parte de Davi, que escreveu os Salmos, e agora essas imagens começam a se cumprir na morte de Jesus Cristo. A turba zomba dele, divide lá a sua túnica, toma sorte nas suas roupas, e uma das coisas que acontece é esse vinagre que é colocado na sua boca. Mas veja, o texto diz que tudo estava consumado antes disso. Mas ainda assim a história não terminou.
E aí ele disse, tenho sede, aí os caras colocaram vinagre na boca dele, e aí ele gritou, está consumado, e rendeu o espírito. Então veja, há aqui uma dinâmica temporal. Ele vê que está consumado. O texto não diz assim, ó. Jesus, vendo que tudo estava muito encaminhado e preparado para se consumar dali a 30 segundos, disse, tenho sede. Aí colocaram vinagre na boca dele, aí ele gritou, está consumado, e expirou. Não é isso que o texto diz, pelo menos não aqui na nossa tradução em português. Então, existe um desdobramento posterior àquele ao qual Jesus vê quando diz que está consumado. Então, por exemplo, ele vê que tudo está consumado, aí ele cumpre ainda um requisito final para receber ali o vinagre, etc. Aí ele afirma está consumado e aí ele morre. Inclusive demonstrando que há uma dinâmica temporal. Depois de tudo estar consumado, ainda acontecem algumas coisas até que ele grite, está consumado. Interessantemente, a palavra de Deus contém algumas questões interessantes no que tange a essas discussões. Por exemplo, quando você abre a Bíblia, lá em Apocalipse 16, verso 17, quando o sétimo anjo derrama a sétima praga pelo ar, o que ele diz? Está feito, está consumado. É a última praga que só vai acontecer quando? No futuro. Então, veja bem. As implicações daquilo que Jesus Cristo realiza na cruz do Calvário, elas ainda não atingiram os seus desdobramentos históricos em última instância, ainda que a sua morte esteja de fato consumada. Inclusive, nesse aspecto, até a sua ressurreição já é um fato consumado. E todos os desdobramentos da história da salvação que vão acontecer da sua morte e ressurreição até a vinda da Nova Jerusalém, até os salvos estarem eternamente com Deus, implicam que a obra de destruição do pecado realizado na cruz ainda não teve as suas consequências últimas na eliminação final e completa do pecado a acontecer aqui quando cair a sétima das 7 pragas do Apocalipse. E aí quando isso aqui acontecer, aí o anjo vai dizer, está feito, está consumado. Olha que interessante, não é verdade? Aí o anjo não acredita que está consumado na cruz. E outra coisa, entre a cruz e aquele momento final da segunda vinda de Jesus Cristo. O próprio texto de Atos capítulo 3 implica o perdão dos pecados, ou os pecados sendo apagados, depois do que aconteceu na cruz. Então, olha que interessante, o texto que o Rodrigo cita aí, Atos 3,19. Arrependam-se e voltem para Deus para que seus pecados sejam apagados. Então, por exemplo, vamos dizer que o Rodrigo está vivo aqui agora em 2023, e eu diga para ele assim, Rodrigo, você está mentindo contra Ellen White, você está falando um monte de burrice, um monte de heresia, um monte de engano, arrependa-se. Vamos dizer que o Espírito Santo tocasse o coração do Rodrigo e hoje ele se arrependesse. Opa, o pecado dele seria apagado hoje. Ué, não foi apagado 2000 anos atrás? Você está negando o está consumado da cruz? Você está dizendo que seu pecado foi apagado hoje, Rodrigo, em 2023? Não foi há 2000 anos atrás, não, irmãozão? Você está negando o está consumado? Então não está consumado, ou aliás, não estava consumado até você se arrepender hoje desse seu pecado aí, de você ser um mentiroso débil mental? Ah, olha só que interessante! Ou seja, conquanto a morte de Cristo seja um fato consumado, as implicações dessa morte continuam ativas na história e não chegaram ao seu fim até hoje. Tanto que até hoje ainda existe pecado e até hoje ainda existe um processo de arrependimento, confissão, abandono do pecado. Isso só vai terminar quando o julgamento investigativo terminar, que é quando a segunda vinda de Jesus ocorrer. E aí ocorrerem aí os desdobramentos finais do juízo final, e aí o universo vai ser livre do pecado para todo sempre, vai haver ali a descida da Nova Jerusalém, etc, etc, etc.
E aí, de fato, quando os pecadores, o pecado, o diabo, seus anjos, etc, 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 forem consumidos lá no lago de fogo, aí acaba a discussão e acaba a conversa. Ou seja, o que o Adventismo prega tem absoluto fundamento na Bíblia e nada tem que ver com a noção do tipo, não está consumado. Só quem pode afirmar uma coisa desse tipo é gente burra ou gente que ama o engano e serve ao engano. Nesse caso aqui eu estou só pressupondo que o Rodrigo é só burro mesmo, né? E aí as últimas palavras dele é o quê? O meu cérebro está consumido, de fato consumido, no engano e na heresia. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.